Olá, queridos evangelizandos. Voltamos com o nosso próximo tema, o nosso próximo assunto. No primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre a missão do Cristo, né? Foi um tema de estudo. Agora nós vamos estudar os ensinamentos, né? Ensinamentos do Cristo, começando pelas bem-aventuranças, né? E dentre as bem-aventuranças, começando pelos bem-aventurados, os puros de coração. Nós estamos tentando nos manter conectados, né, através das nossas aulas à distância. Víamos com um modelo em que a gente não tinha um contato por vídeo, né? Estamos tentando, esse é o segundo vídeo, né, que nós estamos tentando aí um contato de uma forma talvez um pouco mais próxima, né, falando a respeito dos temas das nossas aulas, sempre ao final, né, do vídeo com alguma proposta para vocês participarem, né? Aí nos comentários do vídeo, colocando questões, né? Observações, relatos de vocês, pensamentos de vocês sobre aquilo que a gente tratou no conteúdo do dia, né? Então, ao final desse tema, também vamos ter ali uma proposta de questões para vocês interagirem nos comentários do vídeo, tá? Nossa ideia inicialmente é essa, né? Também gostaria de ver os comentários de vocês, ver com relação a esse formato, se está adequado, vocês acham que está bom, né, ou a gente deve modificar alguma coisa para nossa interação, tá? Então vamos começando com bem-aventurados puros de coração, o segundo tema, né, que o primeiro tema, o primeiro vídeo foi a missão do Cristo, né? Hoje, então a gente começa os ensinos, começamos com as bem-aventuranças, os bem-aventurados, os puros de coração, tá? Então, o capítulo, então, 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. Então, encontramos no Evangelho, no capítulo 8, né, esse elemento, né, os bem-aventurados puros de coração. E o capítulo fala assim, no primeiro ponto: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nessa proposição, né, Jesus está colocando uma relação direta entre a busca pelo nosso aperfeiçoamento, né, até o ponto que a gente consiga se aproximar verdadeiramente de Deus, né? Então, é claro que ele usa aqui uma figura, né, verão a Deus, no sentido de que nos aproximamos, né, de Deus a partir do momento que nós caminhamos no sentido da nossa purificação. Então, aqueles que têm puro coração, né, verão a Deus. Esses serão bem-aventurados. O raciocínio inverso é verdadeiro também, né? Somos mal-aventurados porque somos impuros e porque estamos, portanto, distantes de Deus, né? Só pode ver a Deus aquele que está próximo de Deus, né? Então, essa é a nossa realidade no momento, né? Então, a nossa busca pela nossa purificação é para nos tornarmos, então, bem-aventurados e vermos a Deus, né? Estarmos próximos verdadeiramente de Deus. E Jesus ainda propõe: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, a gente vê que Jesus faz essa comparação, né, em relação ao estado infantil, né, para essa busca, né, do reino de Deus. Porque para receber o reino de Deus, né, nós devemos ter essa pureza infantil, né, na comparação, na analogia que é feita por Jesus. Nossa primeira aula sobre a missão do Cristo, né, nós vimos que a missão de Jesus é a implantação, né, de uma forma geral, né, a implantação do reino de Deus na Terra. Nós vimos também que esse reino, né, ele não está num espaço exterior, né, ou não é material, né. O reino de Deus está dentro de vós, como disse Jesus, né, e como nos ensina lá o livro dos Espíritos, né, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, nesse momento aqui, nós podemos perceber que Jesus faz essa relação da busca do reino que é interior, né, que não é externo, né,
que não é material, mas é interno, é espiritual, né? Em relação à purificação, como uma criança, né, tende a estar em estado de pureza com relação aos erros, às faltas, numa determinada existência, né? Então, nós imaginamos que uma criança a reencarnar, né, não cometeu faltas, por assim dizer, naquela encarnação, né? Então é naquele estado de pureza inicial ali que se compara, né? Claro que dentro da doutrina espírita nós sabemos que aquele espírito que reencarna, né, no corpo infantil é um espírito já de outras eras, né, de outras encarnações, né? Não se trata dessa comparação, a gente está comparando, né, a infância, né, aquela primeira fase, né, em que o indivíduo, o espírito ainda, né, não tem as suas mazelas a lhe preencher os pensamentos, os atos, enfim, né? Muito bem. Então, Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, né? Então, o que Jesus quis ensinar em relação à pureza a partir desse momento que ele toma a infância como símbolo, né? Esse símbolo, enfim, que ele acaba relacionando, né, para adentrar o reino de Deus, né? Então, vamos ver isso. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a pureza do coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade, e ela exclui o egoísmo e o orgulho. Então, sobretudo a criança, né, na primeira infância, na tenra idade, né, de uma forma simbólica, né, ela realmente é simples e humilde, né, ela está ali dependendo dos pais, né, ela não tem maiores ambições, né, desejos, necessidades, né, e não é um indivíduo egoísta e orgulhoso como, né, a gente poderia comparar a um adulto que já, né, enfim, passou alguns momentos, né, alguns passos já na encarnação e que já adquiriu, né, vícios, cometeu erros, enfim, né, nesse sentido dessa comparação, né, da pureza da infância, né. Mas a pureza do coração, então, ela para existir, né, para que a gente possa construí-la dentro de nós, no nosso coração, né, como símbolo de sede dos nossos sentimentos, né, nós vamos construir essa simplicidade, essa humildade na nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, na forma de nos relacionarmos, né, uns com os outros. Né. E é claro, né, o esforço de que todos nós devemos nos incumbir, né, devemos nos empenhar em excluir da mesma forma, né, dos nossos pensamentos, palavras, atos, todo o egoísmo e todo o orgulho. Né. Só nesses dois elementos, né, aquilo que a gente precisa conquistar ou deixar de forma inseparável do nosso comportamento, né, e daquilo que a gente deseja ou deve excluir, né, a gente já tem um desafio muito grande, né, em relação, né, às faltas que temos durante as nossas existências, né. Conquista da simplicidade e da humildade e exclusão de todo egoísmo e orgulho, né? Já é uma grande meta para todos nós na nossa existência, né? E nas próximas existências, enfim, na busca da purificação que nos aproxima de Deus, né? Visto que bem-aventurados de coração, porquanto verão a Deus, né? Nos aproximamos de Deus a partir dessa busca. Outra questão que se aponta, né, em relação ao estado infantil, é a questão da espontaneidade. Então, a espontaneidade é uma expressão natural do sentimento infantil e tem relação direta com outro estado da alma, a confiança. A criança está aberta a aprender. Né? Tem um pequeno trecho de um dos livros do Sérgio Lopes, né? Um orador, um grande orador espírita. Né? Então, é natural a espontaneidade, né? A confiança, essa abertura ao aprendizado. Então, é um estado, comparativamente, né? Aquilo que se busca
que o indivíduo tenha, né? Ou seja, aquele que não agir ou não se comportar conforme uma criança, nesse sentido, não entrará no reino de Deus, né? Então, nós, enquanto espíritos inferiores que buscamos, né, o nosso progresso, né, e buscamos nos aproximar de Deus, devemos adotar como comportamento essa espontaneidade de sentimentos, né, de confiança em relação à lei divina, em relação a Deus, né, e estarmos sempre abertos a observar as oportunidades de aprendizado que a lei nos proporciona, através, é claro, da nossa própria reencarnação, né? Estar atento ao lar em que nós fomos designados a reencarnar, estar atento com as pessoas que estão mais próximas, né? Que reencarnam conosco no mesmo ambiente, né? Estamos abertos a aprender com esses que nos cercam, porque são com esses os mais próximos o primeiro desafio, né? E que nós devemos excluir no comportamento com estes o egoísmo, o orgulho, né? Nos tornarmos simples e humildes, né, em relação ao nosso próprio lar, né? Com os nossos familiares, aqueles com quem nós reencarnamos. E, é claro, espargir, né? Ampliar esse comportamento com os outros grupos dos quais, né, fazemos parte no processo reencarnatório, né? No trabalho, na escola, né? Nos vizinhos, os parentes e amigos mais distantes, a sociedade de uma forma geral, né? Então é esse tipo de característica que se compara à infância, né? A confiança, a espontaneidade, estar aberto a aprender, né? Não esquecendo de que essa pureza do coração é inseparável da simplicidade, certo? E da humildade. Então, com simplicidade, né, nós temos o seguinte ponto: ao dizer que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é do simples, Jesus quis significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração, rico em qualidades morais. Então, essa simplicidade, né, revela riqueza de qualidades morais. Então, a simplicidade é diretamente relacionada a essa busca, né, das qualidades morais que nos faltam, né, indulgência, né, paciência, né, caridade, né? Então, são uma série de qualidades morais que a simplicidade nos ajuda a conquistar. Assim, a simplicidade do coração, rico em qualidades morais, né? Então, para entrar nesse reino, precisamos disso, né? A humildade, atributo de Deus no reino do eu, virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, permanente renovação para o bem. Então, a humildade é um comportamento, né? É uma atitude, né? É uma qualidade moral, né, que nos faz servir e trabalhar a benefício de todos, né? A humildade é um atributo de Deus no reino do eu, né? Então, é sair, né, de si mesmo em favor do próximo, né? E permanente renovação para o bem, né? Então, esse comportamento, né, esse sentimento nos faz ver que nós somos, né, espíritos ainda em progresso, né, pequenos no processo reencarnatório, né, e que nós devemos nos colocar nessa condição para que nós possamos entender que a distância em que nós estamos, né, da perfeição, né, ela é gigantesca. Então, a nossa renovação para o bem, a busca para o bem, né, por essa purificação, ela é permanente, constante. Do outro lado, para a pureza do coração, é necessário que a gente exclua o egoísmo, porque ele é o vício radical de onde se deriva todo o mal, né? O egoísmo é, digamos assim, o pai de todos os vícios, né? É o reino do eu,
né? Em que tudo paira, né? Todos os vícios pairam a partir dele. Né? No fundo de todos os vícios, então, há o egoísmo, né? O egoísmo surge, né? A vaidade, né? A dureza de coração, né? A necessidade de se vingar, né? Então, todos esses e outros vícios são provenientes do egoísmo. E também se coloca que ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. A gente vê lá no livro dos Espíritos, né, as leis morais, a gente vê que temos, né, a lei de justiça, amor e caridade. O egoísmo nos impede de viver essa lei, né, justiça, amor e caridade. Então, esse é o vício radical, aquele que importa atacar, né, em primeiro lugar, mas em conjunto com o orgulho também. Né? O orgulho é um terrível adversário da humildade, porque a humildade, né, ela é requisito para a pureza do coração. Então, construir a humildade e erradicar o orgulho, né, porque o orgulho é adversário da humildade. Fonte de nossos males, concentrando sobre si mesmo os seus olhares, eles não podem levar a Deus. Então, o orgulho é um indivíduo que, né, momentos, né, em que nós buscamos sobrelevar a nossa figura, né, perante a lei, né, perante os outros, perante os nossos irmãos de caminhada, né, um indivíduo que acaba se sobrepondo, né, aos demais. Né. Então, nesse sentido, essa frase, né, concentrando sobre si mesmo os seus olhares, eles não podem se levar para Deus. Então, olha para si mesmo, né, as suas capacidades, né, e acaba não buscando a Deus verdadeiramente. Né? Então, esse é um elemento, né, a gente a trabalhar para excluir o egoísmo e o orgulho, para construir a pureza do coração que nos falta. Bom, qual a importância do pensamento na nossa purificação? Né? A gente vê que o ensino de Jesus, né, nos aponta que são bem-aventurados os puros de coração. Né? E o coração, como sede dos sentimentos, como uma figura de imagem, né? A gente sabe que os sentimentos, os pensamentos, né, são o que constituem a nossa característica no momento da atual, né, a passagem reencarnatória, do atual momento, nossa atual realidade espiritual. Né? Então, o pensamento, o sentimento revela aquilo que nós somos de fato no atual momento. Né? Então, o pensamento ele traz, né, ele revela, né, o nosso estado atual. Né? Sendo assim, né, vigiar os pensamentos, né, buscar desenvolver pensamentos positivos, buscar criar, né, o bem através dos nossos pensamentos, é uma meta para a busca dessa purificação, para nos tornarmos bem-aventurados. Então, lá do livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, do Leon Denis, nós pegamos esses 3 pontos para analisar. O primeiro ponto lá do livro, então, do Leon Denis, ele coloca num dado trecho assim: o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Então, o pensamento ele é criador. Né? Nesse sentido, né, tudo o que nos rodeia, né, é resultante do nosso pensamento. Nosso pensamento atual, da nossa forma de pensar em anterior experiência reencarnatória, né, mas enfim, é reflexo do que o nosso pensamento criou. Né? Tudo nasce no pensamento. Então, no pensamento, né, vem as nossas palavras, né, das nossas palavras, as nossas ações, das nossas ações, a nossa realidade, construímos a nossa realidade, seja ela presente ou futura. Né? Então, a importância
do pensamento, porque ele é criador. E se, claro, nós criarmos, né, pensamentos positivos e buscarmos viver nessa atmosfera positiva, naturalmente os nossos pensamentos vão criar no nosso entorno, para o nosso futuro, né, através de palavras que são reflexos desses pensamentos, comportamentos que são reflexos desses pensamentos, vão criar situações futuras positivas, né, beneficiando a nós mesmos e aos nossos semelhantes, aqueles que nos rodeiam. O segundo ponto, Leon Denis coloca assim no livro dele: atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos nossa vida presente e futura. Então, o pensamento é criador, sobretudo nesse aspecto, né? Porque ele cria a nossa vida presente e futura. Ele constrói a nossa vida presente e futura. Tá? Então, é natural que, né, após, né, vivermos na atmosfera dos nossos pensamentos, que as nossas palavras e ações sejam um reflexo dele. Né? Se os pensamentos forem negativos, as palavras, as ações serão negativas e, portanto, o destino será negativo. Mas se as palavras, nossas ações, né, forem provenientes de um pensamento positivo, estaremos construindo aí um futuro positivo. No terceiro ponto, Leon Denis coloca assim no seu livro: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Então, Leon Denis coloca aqui como foco importantíssimo de estudo para a busca da perfeição, né, da purificação do coração que nos tornará bem-aventurados, a observação atenta de nós mesmos. Né? Nós somos aquele elemento principal que deve ser foco de estudo da nossa encarnação. Né? Nós devemos estar constantemente observando os nossos pensamentos, nossos comportamentos, atitudes, palavras, para conseguirmos trabalhar os nossos atos impulsivos, os nossos comportamentos desregrados. Nesse sentido, nós vamos saber para onde dirigir os nossos esforços de aperfeiçoamento. Então, vai ser da nossa observação sobre em que momentos, né, nós somos egoístas, em que momentos nós estamos sendo orgulhosos, em que momentos a gente está sendo vaidoso, em que momentos as nossas palavras, pensamentos, né, possam estar prejudicando alguém ou a coletividade ou a nós mesmos, e trabalhar em cima desses pontos, né, de forma a superar essas dificuldades que nós trazemos dentro de nós mesmos. Né. Então, são esses pontos importantes no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, do Leon Denis. É um livro extremamente voltado, né, a essa característica, né, ou esse ponto importante aí do nosso processo de busca evolutiva, né, trabalhando essas questões aí do problema realmente do ser, né, a resultante, né, dos nossos pensamentos, atitudes, comportamentos, né, para o nosso momento atual reencarnatório e o nosso momento futuro. Então, uma recomendação de leitura do livro do Leon Denis. Trazemos mais alguns pontos importantes aí sobre a busca dessa purificação. Em relação ao pensamento, pegamos esses trechos então do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, um capítulo lá em específico chamado O Espelho da Vida. No primeiro trecho selecionado, a gente lê assim: a mente é espelho da vida em toda parte. O coração lhe é a face e o cérebro o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então, o pensamento, a mente, vai ser o espelho da vida em toda parte, vai ser o reflexo
daquilo que nós nos deparamos logo à frente na nossa vida, em cada momento, em cada passo que se dá, né? Nós encontramos então um reflexo do nosso pensar, porque o pensar é o reflexo daquilo que somos, né? Então, logo à frente, encontraremos o reflexo desse pensar, desse agir. Ele faz uma comparação importante aqui, né, com a questão material, por exemplo, né, colocando que o coração é a face, o cérebro o centro das ondulações, né? Então é um meio material por onde transita as energias, as ondulações do nosso pensar, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando no aspecto positivo do pensar e destruindo e refazendo para acrisolar, para aprisionar, ou então para sublimar, né? Para superar as nossas necessidades. Então, o pensamento, né? A mente vai ser o nosso reflexo, né? Em toda a parte, seja na vida física ou seja no plano espiritual, né? A realidade, em toda a parte, será o reflexo da nossa mente, do nosso pensamento. Na família, no grupo de amigos, no trabalho, na sociedade. O resultado do nosso viver será o reflexo do nosso pensamento. A vida futura será o reflexo da nossa forma de pensar. Então, aquelas passagens, né, que vimos antes ali com o Leon Denis, né, são complementadas, né, fortemente com esse trecho do texto do Emmanuel, né? O pensamento é criador, ele é reflexo, né, nossa vida em toda parte. Seja essa vida atual ou vida futura, seja essa vida material ou vida espiritual. Em outro ponto ele coloca assim: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, desde que o pensamento é contínuo, né? Nós pensamos continuamente. Então esse movimento de permuta, de troca incessante de energia, né, através do pensar com o meio, né, ela é constante. Então, estamos constantemente, né, em permuta, em troca de pensamentos, de energias com o meio, né, seja físico, seja espiritual. Tá? Por isso a importância de cuidar dos pensamentos. Né? Estamos constantemente trocando essas energias salutares ou insalubres, né, em relação ao meio em que nos colocamos. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Né? Então, as imagens mentais, né, nossa tela mental, né, ela preenche o nosso mundo, a nossa realidade, né? Sejam elas projetadas ou recebidas. Né? A gente respira esse mundo de imagens. As imagens que recebemos na nossa tela mental em função da sintonia do pensamento que temos, seja positivo ou negativo, né? Ou então, né, respiramos, né, as imagens mentais positivas ou negativas que nós mesmos criamos. Tá? Ou então, né, estamos aí em constante, né, troca com, né, os espíritos, né, que nos são próximos. Então, né, tem essas conexões espirituais positivas ou negativas, né, em função das imagens projetadas positivos ou negativos, em função da origem, né, do pensamento positivo ou negativo. Tá? Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca e fortalece aquilo que nós estamos falando agora. Né? Nós estamos num mundo, né, de, enfim, constante relação com o mundo físico e extrafísico, né, com o mundo físico e com o plano espiritual, né? E essa influência é recíproca. Tá? Nós influenciamos encarnados e desencarnados, somos influenciados por encarnados e desencarnados também, né, através do pensamento, porque pensamento é energia e é o reflexo da vida em toda parte. Bom, nós vamos fazer um exercício, né,
em relação a essa troca, né, de pensar, né, como a nossa mente, né, se relaciona com o próximo e como nós influenciamos e somos influenciados, nos levando a ter uma destinação, seja ela mal-aventurada a partir da nossa forma de pensar, ou seja ela bem-aventurada a partir da nossa forma de pensar. Nesse exercício, nós começamos com aquilo que nos disse, por analogia, né, por aquilo que nos disse o Leon Denis, né, que o pensamento, então, é criador e que gera, né, em nós o nosso destino. Né. Então, digamos que aqui no indivíduo A, né, nós temos um processo de orgulho. De alguma forma, esse orgulho foi ferido. Nós vimos que, para nos tornarmos puros de coração, nós devemos eliminar o orgulho, né? Mas viver numa atmosfera de vícios, de erros, de faltas, né, eventualmente o nosso orgulho surge, né? Ferido, enfim. E nós nos achamos no direito, né, de desenvolver um sentimento de ódio, né, por alguém, por alguma situação, por algo que foi gerado externamente que nós nos deixamos afetar. Né? Esse sentimento tende a levar o indivíduo para um sentimento de raiva. Né? O ódio vai alimentando, então, né, outros sentimentos negativos, como a raiva, e a raiva nos leva ao desejo de vingança. Né? Então, a gente vai vendo que o orgulho gera outros sentimentos negativos, né, no nosso exemplo, que vão tornando, né, uma série de pensamentos, né, uma tela mental que está sendo gerada aqui que é negativa. Né? E o indivíduo, então, se absorve, se encharca, né, desses pensamentos, dessas energias negativas. E esses pensamentos, então, negativos, né, sentimentos negativos, levam à desarmonia, ao desequilíbrio desse indivíduo. Esse desequilíbrio, né, o indivíduo tende a lançar em direção ao próximo, aquele que lhe tenha causado, né, na sua percepção, de alguma forma, ferido o seu orgulho. Né? E ele lança, então, essa energia, né, esse pensamento para o seu próximo. Só que o próximo ele tem uma escolha, né, a fazer. Ele aceita essas ideias negativas, pensamentos negativos, ou palavras negativas, ou atitudes, comportamentos negativos que estão sendo desferidos por um outro indivíduo. Ele tem a escolha. Digamos que a escolha seja infeliz, né, e que esse indivíduo, né, seja acessado pelo lado negativo, né, e acaba estando receptivo, né, a energias negativas, né, está desatento, né, não está vigilante. E aí então ele é acessado, né, pelo sentimento de vingança. Né, se sente também ferido, né, magoado, né, pelos sentimentos, pelas palavras, pelos comportamentos de outrem. Né? A gente vê que os pensamentos negativos alimentados, eles vão se conectando a outros sentimentos negativos. Né? Então, a vingança, a raiva, o ódio, fere o orgulho do indivíduo. Né? E esse indivíduo também entra em desequilíbrio e desarmonia. E aí nós temos, então, um ciclo vicioso, né? De troca de pensamentos, palavras, comportamentos, né, agressivos, né, desarmoniosos, né, que geram, então, né, uma realimentação negativa de troca de energias, né, infelizes entre os dois indivíduos. Isso pode ocorrer, é claro, né, entre dois indivíduos encarnados, entre um indivíduo encarnado e um indivíduo desencarnado, ou entre dois indivíduos desencarnados. Né? Vivemos num mundo de vibrações, né? Num mundo de troca de energias, num mundo de troca de pensamentos. Né? Por sintonia, então, negativa, esses indivíduos acabam entrando nessa situação. No entanto, né, nós precisamos verificar que tudo tem uma origem, né? E essa origem está nos pensamentos.
tá? Os pensamentos negativos, eles acabam virando palavras negativas. As palavras ditas, repetidas, né, constantemente de uma forma negativa, acabam virando as atitudes daquele indivíduo, né? Ele passa a ter, então, comportamentos negativos, porque ele pensa, ele fala nessa negatividade, ele age, né? Tem comportamentos, atitudes negativas, né? Tanto tem atitudes e comportamentos negativos que isso se torna hábito. No momento que isso se torna um hábito, né, esse indivíduo já não precisa mais nem ter uma agressão, né, ou se sentir acessado, né, por um pensamento externo negativo. Né? Isso já é um hábito dele, né? Ter esse comportamento negativo, ter o pensamento negativo, né, ter palavras que sejam negativas. Né? Nesse sentido, a gente lembra do livro Mecanismos da Mediunidade, né, da psicografia do Chico Xavier, né, em que se dá como exemplo ali o cientista, né, Pavlov, que fez uma experiência com alguns animais, né, e pegou alguns filhotes de cachorro e colocou em uma sala, né. Nessa sala ele colocou uma chapa metálica, eletrificado, né, deixou os cães amarrados e colocou alguns potes, né, com alimento. E os cães, porque não podiam chegar aos alimentos, salivavam, né, na experiência dele. E ele ligava então essa chapa eletrificada, né, uma tensão elétrica ali que não corria risco de vida para esses animais, mas que fazia eles sentirem nas patinhas, né, o choque, eles ficavam levantando as patas então. Né. E repetiu isso centenas de vezes, né, essa experiência. Até que chegou um momento em que ele não colocava mais, né, o alimento nos potes, os cachorros, né, e também não ligava a chapa metálica na eletricidade. Né, e mesmo assim os animais salivavam e levantavam as patas. Né. A conclusão, né, dessa experiência do Pavlov é de que existem reflexos, né, que são condicionados e que, por repetição, acabam se tornando reflexos incondicionados. Né. Então, o reflexo era condicionado quando estimulado, né, por um elemento exterior, externo, né, mas repetido tantas vezes, né, que esse reflexo então se tornou incondicionado, não existia mais o agente externo, mas o indivíduo exibia, né, os cães no caso, aquela atitude mesmo sem ter o agente externo. Com relação aos pensamentos negativos, né, da mesma forma, o indivíduo inicialmente se deixa acessar pelos pensamentos negativos, isso repetem tantas vezes até que não precisa mais haver o estímulo exterior, né? Se torna um reflexo incondicionado. O indivíduo passa a ser um indivíduo negativo, pensa negativo, tem atitudes negativas, palavras negativas. Porque ele se deixou, né, condicionar, né, por esses pensamentos negativos. Certo? Então, os hábitos se tornaram negativos, os valores, né, desse indivíduo, então, acabaram sendo esses, e o seu destino se tornou, portanto, infeliz, né? Se tornou, então, mal-aventurado, com estagnação, né? Propiciando aí resgates futuros em relação, né, a toda a negatividade que gerou internamente, né, e que destinou ao seu próximo, né, através de pensamentos, palavras, atitudes, comportamentos. Bom, acontece que nós vimos que o indivíduo tem escolha, chama-se livre-arbítrio. Né? Então, digamos que o indivíduo, né, tenha recebido alguma palavra, né, um comportamento, algo negativo, né, e em vez de ser acessado pelo lado negativo dos sentimentos, do pensamento, da vibração, esse indivíduo escolhe, então, o entendimento. Né? Então, ele vai olhar para o aspecto, né, do entendimento e os sentimentos, os pensamentos, né, vão se direcionar de uma forma positiva. Né? E não vai ser reativo, né, ao pensar negativo do outro, né, aquela energia negativa que chega, né? Não vai ser reativo ao comportamento, à palavra, à ação negativa do outro. Ele vai
pela via do entendimento. Vai buscar compreender, né? Por que isso está acontecendo? Por que esse pensamento está chegando? Por que esse indivíduo está me dizendo, né, essas palavras? Por que ele está tendo esse comportamento? Então, o entendimento ajuda a maturar, né, a compreender a situação. Né? Só o fato, né, de nós buscarmos compreender a situação já nos leva para um caminho, né, de estabilização emocional, em que nós, através da compreensão, vamos desenvolver alguns sentimentos, né, pensamentos, virtudes. Então, o entendimento nos leva a desenvolver a paciência em relação ao comportamento desairoso, desequilibrado dos nossos semelhantes. A paciência nos leva ao amor, ao entendimento, à compreensão, né? A compreender que aquele indivíduo, né, está numa situação em desequilíbrio em dado momento e que nós devemos, né, o perdão, a desculpa, a compreensão. O amor, ele é naturalmente, né, resultante de um indivíduo humilde, porque o amor é reflexo, né, da capacidade que a gente tem de perdoar, né, de compreender o próximo, né, de não se sentir superior a ninguém ao ponto de entender que todos, né, devem ser desculpados, perdoados, né, compreendidos diante das suas necessidades, visto que nós também necessitamos, né, dessa mesma compreensão, desse mesmo perdão, desse mesmo amor, porque somos todos espíritos imperfeitos, né, uma caminhada evolutiva, né, e que se hoje alguém erra conosco, né, ontem fomos nós a errar com alguém, né, então a humildade nos leva a essa compreensão, a esse amor, a essa paciência em relação ao próximo. Esses sentimentos, né, todos conectados, vão nos levar a desenvolver a nossa capacidade de perdoar, né, perdoar os pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras que possam ser negativas do nosso próximo. E é claro que o pensar positivo, né, viver nessa atmosfera de sentimentos, de virtudes positivas, né, repetitivamente, né, com esforço, buscando constantemente, né, realizar, sentir e pensar esses pensamentos, vai nos levar a um processo virtuoso, né, na mesma ideia do livro Mecanismos da Mediunidade, com Pavlov. Né? Se houve a possibilidade de condicionar, né, frente à repetição de hábitos, comportamentos, né, o que é positivo também funciona pelo mesmo mecanismo. Né? Então, os pensamentos positivos, insistentes, né, buscados, né, estudados, repetidos, né, vão acabar se tornando as nossas palavras. As nossas palavras se tornam, então, as nossas atitudes, a nossa forma de ser, de agir. Né? E repetida constantemente, né, comportamento positivo, atitude positiva, acabam se tornando, então, nossos hábitos. Né? E nós nem pensamos mais, né? Isso se torna algo natural na nossa forma de ser, de existir, né? Se tornam nossos valores. Nós somos positivos, nós temos essas virtudes e elas se tornam, então, hábitos. Né? Se tornando nossos valores, então, nosso destino se torna bem-aventurado. Então, estamos numa marcha progressiva, uma atitude renovada, né? Conquistamos, né, por insistência, por repetição, por busca, por estudo, os comportamentos e pensamentos positivos que tornaram, então, o nosso destino, né, nosso futuro, né, o reflexo da nossa vida, se tornou positivo e nos tornamos, então, os bem-aventurados. Muito bem. Os nossos pensamentos positivos, né, também influenciam os nossos semelhantes. Se o pensamento negativo, né, por sintonia, acabou influenciando negativamente alguém, o pensamento positivo ele também pode, né, nesse mesmo sentido,
influenciar o próximo, né? O indivíduo que está em harmonia, pensando positivo, agindo positivo, falando positivamente, tendo comportamentos positivos, ele emana isso, né, para os seus semelhantes, seja na família, seja no grupo de amigos, na sociedade, onde estiver, ou mesmo isolado, né, através do pensamento, esse indivíduo consegue emanar os pensamentos positivos, né, seja no plano físico, seja no plano extrafísico. E esses pensamentos de harmonia, eles chegam aos semelhantes, né, acessando lá também, né, as virtudes, os pensamentos positivos, né, que estão lá no íntimo daquele indivíduo, né? Nós vimos que a lei divina está inscrita na nossa consciência, né? Então, o bem está dentro de nós, né? Ele pode ser acessado pelo bem que emana do nosso próximo, pelo bem que emana de Deus, pelo bem que emana de Jesus, pelo bem que emana dos nossos semelhantes. E esses pensamentos positivos vão acabar nos influenciando, né? E nós vamos desenvolvendo também, né, pela influência dos bons irmãos, sentimentos positivos, sentimentos que vão acabar desenvolvendo, né, e se tornando nossas palavras, atitudes, hábitos e valores positivos, né? Então é importantíssimo, né, nós buscarmos, né, estarmos com pessoas, né, que têm comportamento positivo, palavras positivas, né, ensinamentos positivos, atitudes positivas, né? As boas influências, né? Sejam elas encarnadas ou desencarnadas, né? Os pensamentos positivos, então, se tornam nossas palavras positivas, atitudes, hábitos, valores. Nosso destino, então, se torna positivo, equilibrado. Então, nós temos um ciclo positivo, né? De troca de boas energias, de bons pensamentos, de bons comportamentos, né? Atitudes renovadas para o bem, que se retroalimentam e que levam os indivíduos, as coletividades, a se tornarem bem-aventurados, né? Então, nós vimos aqui, né, um exercício, né, daquilo que nós vimos, né, nos textos do Leon Denis, do livro, né, O Problema do Ser, o Destino da Dor. Nós fizemos aqui também, né, esse exercício a partir daquelas ideias, né, do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né, e através, é claro, né, da busca, né, da pureza de coração que nos ensina Jesus, né, e que nos ensina também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Muito bem. Então, ao final agora do nosso vídeo, ficam duas questões, né, para a participação de vocês nos comentários do vídeo, né? A ideia é que a gente também tenha uma interação a partir do conteúdo que a gente está trabalhando, né? Então, tem 3 passagens, né? O tema é os ensinos de Jesus. Estamos começando com os bem-aventurados puros de coração. Nessa perspectiva, a gente traz, então, 3 passagens do Evangelho de Mateus, buscando, então, a participação de vocês aí nos comentários do vídeo com essas 2 proposições. Que lições Jesus nos transmite nessas passagens? O que a gente pode aprender com esses ensinos que estão aqui? Claro que vai exigir que a gente, né, faça uma pesquisa, estude. E que meios práticos temos para realizar a purificação do coração? Então, fica esses 3 trechos para vocês lerem, né, estudarem e comentarem aí, né, abaixo do vídeo, nos comentários ali, as informações, né, que vocês coletaram, resultados das pesquisas de vocês, tá? Então, desejo bons estudos a vocês. Espero que esse vídeo, né, tenha sido útil, né, ao processo de estudo de vocês em relação, né, a essa busca que todos nós temos, né, de aprender cada vez mais, né, sobre a lei divina, nos aproximando de Deus, né, buscando a nossa purificação. Gostaria também que vocês, se possível, né, nos comentários deixassem ali as impressões de vocês a respeito desse formato que a gente está fazendo, né, a abordagem dos temas através de vídeo, né, se estão achando que tá bom, tá ruim, pode melhorar num aspecto, né,
pode melhorar num outro, né? Fica, então, uma solicitação aí de sugestão, né? Sugiram aí o que vocês acham, né? Como é que está indo esses vídeos, o que a gente pode fazer para melhorar e tornar ele mais atrativo para vocês, tá? Então, fica esse estudo, né? Fica a possibilidade aí da gente participar nos comentários, tá, gente? Um abraço a todos vocês, cuidem da saúde, se cuidem, e que em breve nós possamos voltar às nossas aulas de evangelização de forma presencial, né? Mas enquanto isso não é possível, né, vamos aproveitar para explorar essas novas tecnologias, né, que se apresentam aí para que a gente possa continuar estudando. Um abraço a todos, até breve. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.